Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do nosso Flamengo. O programa de hoje aqui do programa Bem Amigos e Galvão da Band. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui da Band para deixar os créditos de direitos autorais. Então, se você não já vai deixando seu like, se inscreva e comente de onde você está assistindo, de que lugar do Brasil, o nosso vídeo. Enchemos tudo. E a gente, vocês lembram, vou até usar aqui a minha carteirinha para colocar aqui, que eu disse assim, eu tô achando que desse jogo aqui saiu campeão. Daqui passou o PSG. Mas o Bayern jogou mais o jogo todo. Eles fizeram os gols no final, mas tiveram 2 jogadores expulsos. Será que vai vingar? Aí, quando eu dizia isso, a gente estava esperando que o Palmeiras passasse pelo Chelsea. Aqui. Podia ter passado. Então vamos falar sobre isso. Não entendi o jeito que o Palmeiras começou jogando. Sem 3 titulares na defesa, fecha a casinha, né? Então, mas aí não passou ali. Mas também a gente estava esperando que depois da grande vitória em cima da Inter, do Fluminense, fosse pegar o Manchester City. Né? Aí pegou dinheiro árabe do mesmo jeito. Porque o Manchester City todo ele, o grupo City é todo ele de dinheiro árabe. Mas aí pegou o Al Hilal. Quem é que ia esperar aquele 4-3 do Al Hilal em cima do Manchester City? Então sobrou o quê? De tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente mostrou desde o início, o Botafogo saiu ali nas oitavas de final, o Flamengo que saiu do lado de cá nas oitavas de final, cadê? Deixa eu não me perder aqui, está ali o Flamengo com o Bayern de Munique. Nós temos agora as semifinais, então o Fluminense está classificado para jogar com o Chelsea e o Paris Saint-Germain está classificado para jogar com o Real Madrid. Então são 3 forças assim, lá de cima, se é que existe. O caso, existe esse negócio de primeira prateleira, segunda prateleira, não? Existe sim. PSG... Você se considerava da segunda prateleira? Hã? Você se considerava da segunda prateleira? Como? Time? Não, você. Cara, eu tive momentos... Você é um jogador de primeira prateleira. Eu tive momentos de primeira prateleira, momentos de segunda prateleira, tive até momentos de terceira prateleira no final da carreira. Quer dizer, então, os times também, são poucos times como o Real Madrid e Bayern de Munique, que historicamente estão lá em cima e não caem nunca. Real Madrid e Bayern de Munique pode passar anos e anos e anos, na hora que você for colocar eles no campeonato, você vai falar, esses caras são favoritos. E aí como é que fica a história como é que o Fluminense encarar todo essas... Mas agora nós vamos para a enquete, Glenda. Eu quero que você seja a primeira a falar. Bora para a enquete. Coloca o quadro da nossa enquete. A gente tem uma enquete em todo jogador da Copa do Mundo de Clubes. Então, como só podem 4 nomes, colocaram um nome de cada um semifinalista. Acho que aí a produção acertou. Até aí vocês acertaram. Daí para frente eu quero ver. Nesse momento, o Palmer, do Chelsea, tem 27% dos votos dos nossos amigos que nos acompanham em todo o Brasil. Já estava aberto antes, estava através das mídias sociais, etc, etc, etc. O Vitinha, do Paris Saint-Germain, que eu achei que ia explodir de barbada, 20%. O Gonçalo Garcia, do Real Madrid, 13%. Eu fico feliz de ver ali o John Arias. O Arias com 40%, porque o meu voto é dele. Eu já dei aqui na segunda-feira passada. Que estava se discutindo o melhor jogador da rodada, lembra? O melhor jogador das 4. Eu falei, para mim é o melhor dessa Copa do Mundo até agora. E nós vamos ir atualizando. Você já sabe, né? Você vai ali, cadê o QR Code para apontar o QR Code certinho aqui? Isso. Você vai aqui e ali tá aqui, ó, o QR Code para vocês. Aí, acertei bacana dessa vez. É difícil acertar ali. E aí veio... Não, mas eu quero saber, pera um pouquinho. Eu vou chamar o Renato para somar. Glenda, você está mais ou menos de acordo com essa votação? Não, eu tenho o meu. Eu acho que o contexto inteiro, contexto todo da história, um menino de 21 anos que entra para substituir o Mbappé, faz gol na estreia, agora está empatado na artilharia, mas é o único que vai jogar, porque o outro fez 4 gols. O do Borussia já foi. Exatamente. Na última fez o gol da classificação em cima do Juventus.
E na última partida, né, contra o Borussia, ele ficou como titular, Xabi Alonso deixou ele como titular e o Mbappé entrou depois. Então, assim, para mim, Gonçalo Garcia. Pelo contexto inteiro. Adoro você, mas dessa vez não fico contigo. Não tem problema nenhum, mas o futebol é rico por causa disso. Eu quero votação, eu acho vota o contexto. Chegar na competição dessa e fazer isso... Sem muita justificativa. Votão, vamos embora. Não, vou justificar um pouquinho. Os 4 foram muito bem, então não à toa estão aí. Mas eu vou continuar com o Arias. Votei nele na semana passada, eu vou continuar com ele e espero que amanhã ele seja o cara do jogo de novo. E ganhe o prêmio de novo e tal, para decidir pelo Fluminense. Gente, se tiver novidade aí, já muda isso aí, que eu acho bacana isso. A audiência está subindo, está subindo. Esse menino sempre. É muito e aí bom. A gente vê a diferença. Se você tiver, já pode ir mudando. Casa Grande. Então, eu só quero justificar o Palmer. O Palmer é um excelente jogador e eu nunca entendi por que o Guardiola não dava chances de verdade para ele no City. Ele foi emprestado para o Chelsea e aí acabou indo para o Chelsea, porque o Guardiola não dava chance para ele. Mínima chance. Mas o meu voto é o Arias ainda, porque eu até escrevi um texto que o título era o Arias é o melhor jogador dessa Copa do Mundo. Para mim, é o Arias ainda. Mas o Gonçalo Garcia realmente... Nós votamos isso na última segunda-feira aqui. A Grenda foi muito bem pela explicação dela. O jogo é garoto, 20 anos de idade, numa Copa do Mundo desse jeito, substituindo o Mbappé, fazendo 4 gols do jeito que ele está jogando. Ela está defendendo o voto. Eu estou defendendo. Eu estou aí fazendo campanha. Ela está perdendo de 3-1. Aí, gente. Ela está perdendo de 3-1, está fazendo campanha. O Marca botou o apelido dele. Você viu o apelido dele agora? Gol Garcia. Não, Gol Gonzalo. Gol Gonçalo. Não é negócio de gol. Não é Noia e o Gabigol. Não é Gabigol. Não, mas o Galvão, só um detalhe. Curiosamente, o Palmer fez um gol, o Arias fez um gol, os dois deram 4 assistências e os dois chutaram 6 vezes. Eles andaram comparando eles, tem números muito parecidos mas o Palmer não teve como o Arias em 4 jogos. O Arias foi considerado o melhor em campo 3. Não, sim. Em 4 jogos, mas os números são muito parecidos. Qual foi o seu voto? Bom, eu vou no Arias, mais uma vez. O Gonçalo Garcia, concordo com a Glenda. Baita jogador, agora eu daria ele como prêmio de consolação, revelação da competição. Agora o Arias está jogando muito, porque ele marca, ele ataca, ele cria jogada de gol, ele é completo nessa Copa. Ele vem jogando há muitos anos, já uns 2 anos aí seguidos, mas é jogador do Fluminense. Arrebentou na Libertadores e essa Copa do Mundo, ele merece sim ser o melhor jogador dessa competição. Vamos esperar. Porque agora, Galvão, se fala muito, Galvão, que o Gonzalo... Amanhã, é às 4 horas da tarde, pelo horário oficial de Brasília, o Fluminense... Mas quem colocou uma bigorna na camisa foi o Cristiano Ronaldo. Não, peraí. É uma comparação difícil. Não, número, eu tô falando número. Nós estamos falando de número, não estou falando de jogador. Você não falou que o número é por causa do Raul? É por causa do Raul. Sim, mas de número. Quem colocou uma bigorna a mais nessa camisa mas foi o Cristiano. Mas importância, o Raul teve momentos em que não era nem tão grande assim naquela fase, o Real Madrid, um pouco antes da chegada dos Galácticos, estava meio complicado e ele estava sempre ali, era tudo, a bomba era sempre... Não, mas eu não estou culpando o jogador, não, estou falando número, nós estamos falando de número. Mas nós estamos falando de Real Madrid... Vai eternizando esse número, né? Vai eternizando o número. Antes que a gente fale de Fluminense de novo, que eu quero ouvir o Renato, eu quero falar da sua coluna de hoje, parabéns. Quero ver o estado de espírito do Renato, mas vou perguntar para vocês, gente, muda essa coisa aí, essa votação mudou, tira fora. Essa votação já mudou, não pode só com os apelos da Glenda, isso aí, Gonçalo, já subiu. Essa minha propaganda pelo Gonçalo. Eu quero perguntar para vocês uma coisa para não passar em branco. Mas estou louco para ouvir, todo mundo em casa está querendo ouvir, estão me pedindo. Delas, e está muito exposto essa questão do Boto, de também, até lembrávamos mais cedo lá na redação, né? Quando ele chega, ele também vem naquele discurso de que seria uma outra gestão no Flamengo, de contratações mais baratas, de oportunidades de mercado, até pensando mesmo em um ano de menos recursos, enfim. Esse era um discurso muito alinhado, inclusive, com a diretoria, né? E aí estoura com uma contratação que não vai acontecer, que vinha nessa linha do que ele defendia, e aí vem tudo isso na sequência, de um Boto já bem distante da atual diretoria, mais próximo do Felipe Luiz, e como há um racha ali dentro com tudo isso. Eu vou falar sobre 2 aspectos dessa história, né? Assim, talvez não na ordem. Se por acaso, isso é uma coisa que me chamou a atenção,
Se o presidente do Flamengo está incomodado com a proximidade entre o executivo de futebol do clube e o técnico, Felipe Luiz, ele deveria se preocupar com outras coisas, né? Porque isso não pode ser um argumento para o trabalho. Vamos falar sobre o trabalho e sobre essa crise momentânea daqui a pouco, mas isso não pode ser um problema. O Zé Boto e o Felipe Luiz são muito próximos, eles são amigos. Qual é o problema? Qual é o problema? Por acaso isso é um indício de que não haveria cobrança ao treinador? Num clube como o Flamengo, que joga para a quantidade de pessoas que o Flamengo joga? Algum treinador do Flamengo trabalha sem dar respostas a ninguém, sem dar satisfação? Pô, e é o mínimo que o executivo de futebol já tem uma boa relação com o treinador. Né? Quem é que está no dia a dia, no clube? Quem é que conversa com a comissão técnica? Quem é que, muitas vezes, leva essas questões, essas conversas à diretoria, presidente, etc., né? Essas pessoas que estão na chamada cúpula, elas não são gestoras do time de futebol. Elas têm uma área de atuação muito mais ampla e mais complexa até. Elas têm que tocar o clube para frente. É claro, o time de futebol é a razão de tudo, mas, eles são muito amigos. Isso já é uma coisa estranha num ambiente que deveria ser administrado de outra maneira. Agora, o momento do Flamengo na volta do Mundial deveria ser um momento para se reagrupar e tocar a temporada adiante. O Flamengo faz um Campeonato Brasileiro muito bom, está muito bem posicionado, é o time a ser perseguido aqui no Brasil. As outras competições prosseguem, o Flamengo resolveu o seu problema na Copa Libertadores e vamos em frente. Há problemas de departamento médico, jogadores importantes machucados, há necessidade de olhar para o mercado? Claro que sim. O Flamengo é um time que pode sair gastando? Não, o Flamengo é um time que tem uma receita enorme, mas as coisas não são simples, não é possível trabalhar com irresponsabilidade no futebol, porque daí o dinheiro mal utilizado, ou ele termina, ou ele se transforma numa gastança sem sentido, mas até aí tem uma centena ou mais até de clubes brasileiros que adorariam estar na posição do Flamengo, com a condição que o Flamengo tem para cuidar do seu time de futebol. Os profissionais que são contratados e remunerados para descobrir jogadores, para encontrar valor futebolístico, valor humano, onde muita gente não está prestando atenção, porque a maioria das pessoas está preocupada em jogadores consagrados, aqueles que já têm nome, etc. Eles têm por obrigação oferecer a quem toma a decisão os jogadores que eles acham que são interessantes nesse aspecto. Não é questão de ser bom e barato. O bom e barato no futebol é bastante complicado. Mas são aqueles que não custam tanto assim e podem dar um retorno futebolístico surpreendente. É o caso do Juninho? Não. Não é o caso do Juninho, até agora. Mas também não faz tanto tempo assim que ele foi contratado. E o Juninho me parece ser uma operação nesse sentido. Gente que olhou, observou e achou que valia a pena, não era um jogador que iria demandar um investimento financeiro tão alto. Agora, essa questão agora do jogador que viria do West Bromwich e não virá mais, ou dizem até que as conversas continuam para que ele venha, se vier, o nível de recepção vai ser complexo. É mais uma dessas situações em que um clube de futebol meio que terceiriza a sua decisão ao permitir que o público fique sabendo que algo está sendo planejado. Seja a contratação de um técnico, seja a contratação de um jogador, etc. E conforme a reação, principalmente na torcida virtual, a mídia social, a decisão é tomada sim ou não. E isso está muito longe de ser futebol profissional. Para mim é isso que mais impressiona. As pessoas que ganharam a eleição no Flamengo, elas ganharam a eleição apresentando-se como gestores profissionais. E são, de fato, nas suas respectivas áreas. No clube, permitir uma situação como essa, não dá para entender. Então, essa é uma crise fabricada pelo Flamengo num momento totalmente, assim, sem sentido.
Não que houvesse sentido fabricar uma crise em outra hora, mas assim, agora, na volta do Mundial, quando o Flamengo ganhou do Chelsea, fez bons jogos, foi eliminado pelo Bayern de Munique, qual é o problema? Realmente uma obra de profissionais. E o Boto vem muito nessa figura de profissionalizar ainda mais a gestão do futebol. E aí, nessa esteira dessa crise, eu acho que acaba jogando até mais pressão o trabalho do Filipe Luís agora, né? Independentemente do que aconteça com o Boto, né, de sequência ou não de trabalho, eu acho que até para o próprio Filipe Luís parece que fica um clima difícil, né, de trabalho. Tenho essa impressão, Brilha. Glaucia, e assim, eu entenderia, nesse caso do Johnston, se ele tivesse sido reprovado nos exames médicos, como já aconteceu com outros atletas, e o clube desiste, algo que até é previsto em contrato. Mas a partir do momento que a diretoria tinha um acordo encaminhado, o jogador já estava com vinda prevista para o Brasil, e por causa do barulho, se busca uma justificativa de que o departamento médico vetou, sendo que a última vez que o jogador esteve inativo por lesão foi em março de 2022, aí já não é aceitável. Aí já é cair na chantagem de torcida. E respeito a opinião do torcedor, não gostar, mas internamente quem avalia o jogador e tem a segurança e dá sinal verde para seguir, essa opinião precisa ser respaldada, porque é quem vive o futebol 24 horas justamente para tomá-las. E quando isso não acontece, o processo supostamente profissional falhou em várias pontas, porque se é uma decisão pelo histórico médico do atleta, já não deveria nem chegar a esse ponto de negociação. A negociação já seria automaticamente brecada. E, obviamente, isso daí respinga, sim, no Boto e no Filipe Luís. O Filipe Luís, na minha visão, como qualquer técnico do Flamengo, vai sofrer pressão quando não tiver resultado, até mesmo no Mundial, porque a ambição de um clube como o Flamengo é ganhar qualquer torneio, mas essa pressão, muitas vezes, desde a Libertadores, quando o Flamengo oscila, tem dificuldade para se classificar, tem virado algo desproporcional, até pelo crédito que o Filipe tem, de já no ano passado ter feito um bom trabalho, ter conquistado a Copa do Brasil, no começo do ano, o Campeonato Carioca, cumprindo o planejamento à risca, o Flamengo bem no Campeonato Brasileiro, líder com melhor ataque e melhor defesa. E agora, na figura do Boto, e aí, que bom, né? Ótimo que eles têm uma boa relação. Para mim já é uma coisa que passa a ser estranha. Não é simplesmente um desentendido, a diretoria desautorizou. Mas ele rapidamente, quando viu que não ia poder contratar mais o Mickey Mouse irlandês, ele rapidamente soltou a notícia do argentino campeão do mundo, do Rodrigo De Paul, que seria um novo Mancuso no Flamengo. Ele soltou essa notícia, tá? Justamente para apagar. Justamente para apagar o incêndio. Paul é o cara do Flamengo, olha só. O jornalista Júlio Miguel Neto, que é muito bem informado no que diz respeito às questões de mercado da bola do Flamengo, trouxe essa informação bombástica na madrugada desta segunda-feira, né? E claro que a gente vai desenvolver o assunto sobre o Rodrigo De Paul, um jogador que custou ao Atlético de Madrid em 2021 35 milhões de euros. O cara é bom, o cara é raçudo, o cara foi campeão do mundo com a seleção da Argentina como titular na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Então a gente vai falar mais neste vídeo sobre esse atleta que, se vier, vai ser um golaço. Repetido e dando crédito aqui, informação exclusiva do companheiro Júlio Miguel Neto. Roda a vinheta. A gente tem de repercutir, claro, essa informação dada pelo companheiro Júlio Miguel Neto sobre o Rodrigo De Paul, né? Que o Flamengo fez uma oferta para o Atlético de Madrid para trazer o jogador, revelado pelo Racing Clube da Argentina, com passagens pelo Valência e pela Udinese. Jogador destro de 31 anos de idade. Gente, se você não conhece o De Paul, eu posso falar com absoluta segurança para você, é um jogadoraço, um baita jogador de bola, que atua no meio de campo, mais pelo lado direito, inclusive é bom na bola parada também,
uma posição em que o Gerson mais ou menos atuava, só que é um jogador muito mais combativo do que o Gerson. Jogador muito bom de bola, trata a bola muito bem, mas é muito raçudo. Cara, se o Depou viesse pro Flamengo, ia haver um encaixe ali absurdo. Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Seria uma contratação fenomenal. Fenomenal, assim. Tem muito pouco o que falar negativamente sobre o Rodrigo Depou, cara. Jogador fenomenal. Jogador que, como eu disse, atua pelo lado direito no meio de campo, é muito combativo, pode jogar como volante também, numa dupla, embora não seja essa a função principal dele, né? Ele é um cara, como eu disse, que joga ali mais pela faixa do lado direito do campo, bate bem falta, bate bem escanteio, ele bate os escanteios no Atlético de Madrid pelo lado direito também, ele está adaptado a jogar numa linha de 4 defensiva. Hoje é uma equipe que atua com linha de 4 defensiva, por muito tempo jogou com uma linha de 3, então é um jogador que está perfeitamente adaptado ao esquema de jogo do técnico Felipe Luiz. Então, assim, seria uma senhora contratação. Senhora contratação. Evidentemente não seria barato. O Flamengo teria de abrir os cofres para trazer o Rodrigo Depou, mas aí sim, seria uma contratação excepcional. Aquela contratação para ter Aeroflá. Pode confiar que o Rodrigo Depou é um baita jogador. A gente vai atualizando o noticiário também do Flamengo nesta segunda-feira e felizmente, até uma informação trazida pelo Caê Mota, né? Muito bom repórter, diga-se, houve uma pressão interna ali na Gávea para que o Flamengo não trouxesse o Michael Johnston, né? Inclusive me parece também que houve ali uma questão de física, né? Clínica e física, um jogador que se machuca bastante para que ele não viesse ao Flamengo. Até gravei um vídeo neste domingo falando que o Michael Johnston é mais do mesmo, né? Um jogador que, evidentemente, se fosse bom, não estaria na segunda divisão do futebol inglês, num time que ficou numa posição intermediária na tabela da Championship, né? O West Bromwich Albion. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte do nosso canal, trazendo sempre conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente reagiu aí ao primeiro corte no programa Galvão e Amigos da Band. Vamos deixar aqui os créditos na descrição desse vídeo. Também depois teve o canal da ESPN Brasil com o programa Esporte Center, trazendo aí essa polêmica de José Boto aí, Ibape, José Boto de saída do Mengão, demissão aí. Pode sair a qualquer momento, clima bastante quente e agitado nos bastidores aí do Flamengo. Esse impasse aí de alguns reforços, dando o que falar no Mengão, né? O Flamengo tá buscando reforço, já desistiu do irlandês, mas busca aí pelo menos 2 a 3 reforços, deve chegar nessa janela de transferência do Flamengo. Então, se você assistiu o nosso vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.